Por onde devo começar a ler a Bíblia? Bom, uma pessoa pode achar que o ideal para se ler a Bíblia é se iniciar do começo, né? Ler Gênesis, depois Êxodo, mas aí ela vai chegar em Levítico e Números, e aí vai ter dificuldade na leitura, porque são textos ali que vai falar muito das ordenâncias, de leis cerimoniais, ou seja, leis que eram específicas para os judeus, para o povo de Israel. Então, muita coisa dali não se aplica para o cristão. Então, o ideal para o cristão é começar do Novo Testamento, né? O Novo Testamento é composto pelos Evangelhos, livro de Atos, dos Apóstolos e as cartas. Então, o ideal para o cristão é começar por um dos Evangelhos. E lembrando que isso não é uma regra, é uma orientação minha, né, que eu acho melhor, muitos também concordam, que o melhor evangelho para se começar é o Evangelho de João. Na ordem que a Bíblia é feita, ele é o quarto evangelho. Tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e o de João. E ele eu considero que é o melhor para se começar a ler a Bíblia, porque nele fica claro a divindade de Cristo. Mostra claramente que Cristo já existia antes deste mundo ser criado. Então ele deixa bem claro a salvação pela fé. Tem muitas passagens de Cristo ensinando. Então ele é o ideal para se começar a entender a figura de Cristo e tudo que ele representa no mundo. Então, ele é o ideal para começar. E em seguida eu recomendo a carta aos Romanos, porque ali você vai ter muito dos conceitos que são para o cristão, né? Muita gente considera que a carta aos Romanos é como se fosse um quinto evangelho, o evangelho escrito por Paulo. De fato, não é um evangelho, mas ali tem muita explicando a salvação pela fé, a graça de Cristo, o proceder do cristão. Então é uma carta muito importante. E em seguida recomendaria a leitura do Evangelho de Lucas, que mostra um Cristo mais humanizado. E em seguida o livro de Atos, porque o livro de Atos também foi escrito por Lucas. Então já emenda em seguida, ele é uma continuação direta, né? Ler o Evangelho de Lucas, Atos. E aí depois pode passar a ler as outras cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, carta aos Gálatas. E em seguida pode começar a mesclar com alguns livros do Antigo Testamento, como Provérbios e Salmos, e também Eclesiastes. Esses livros aí podem se ler em paralelo, sem problema nenhum. Por exemplo, acabou de ler a carta aos Romanos, lê 5 salmos, depois volta para ler o Evangelho de Lucas, depois lê mais 5 salmos, lê mais 5 provérbios, capítulos, né, do livro de Provérbios. E depois pode-se ler o Evangelho de Mateus, depois ler as outras cartas, os Tessalonicenses, Timóteo, Efésios, Colossenses, e depois ler o Evangelho de Marcos, depois ler as últimas cartas, e por último, as últimas cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, e para finalizar, o livro de Apocalipse. E aí, se a pessoa se interessar muito em profecia, é interessante que depois de ler Apocalipse, ela também estude o livro de Daniel, que tem muitas referências no Apocalipse ao livro de Daniel, e também no livro de Ezequiel, que também tem muitas referências. Aí depois de a pessoa ler todo o Novo Testamento e ter compreendido bem o que é para o cristão, ela pode sim ler o Antigo Testamento do início, mas aí ela já vai entender que muito do que está ali era para Israel, não serve mais para o cristão. Mas lendo o Antigo Testamento vemos todo o caráter de Deus, então é bem importante, sem contar que o Antigo Testamento, desde o Gênesis, aponta para a vinda de Cristo. Então,
desde o início, a Bíblia toda, o foco é Cristo, desde o início. Tudo apontava para Cristo. O sacrifício dos cordeiros, né, e Cristo, né, apontava para o sacrifício do cordeiro perfeito que pagaria por nossos pecados. Porque em Israel eles sacrificavam os animais, os cordeirinhos, como um símbolo de pagar pelo pecado, porque alguém tem que morrer por nossos pecados. Então era um símbolo do cordeiro que viria depois, que é Cristo. Então, desde o Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. Então, como eu disse, começar ali no Novo Testamento, o cristão tem que começar estudando o Novo Testamento. Né? Recomendo que o Evangelho de João seja o primeiro, depois ali Romanos, Evangelho de Lucas, Atos, e aí começam as outras cartas e os outros evangelhos. E depois o Antigo Testamento. Isso não é uma regra, mas é o que eu recomendo, que para mim funcionou melhor. Eu acho que o entendimento fica melhor nessa ordem. O Evangelho segundo João, ele tem que ser o inicial para você entender a divindade de Cristo. E é interessante lendo o Antigo Testamento, né, porque, como eu disse, a Bíblia, todo o foco é Cristo. Mesmo lá no Gênesis, porque já no início, com Adão e Eva, Deus profetizou que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. E esse filho da mulher é Cristo, que veio, filho de Deus que veio em carne e destruiria Satanás. E também, ainda em Gênesis, Deus falou com Abraão que através da sua descendência todas as nações seriam abençoadas. E isso era um pré-anúncio do Evangelho, porque da descendência de Abraão viria o Messias, aquele que iria morrer no nosso lugar de nós pecadores, para que todos, não só de Israel, mas sim do mundo inteiro, pudessem ter vida. Pois todo aquele que crê no sacrifício de Cristo na cruz e que Ele ressuscitou para pagar nossos pecados, tem a vida eterna.